Fala pessoal, tudo bem? Bom, é o seguinte, eu não tinha nem gravado ainda, tá todo mundo aí nessa expectativa do que vai acontecer, esperando aí o pronunciamento do Bolsonaro, que até agora, no momento desse vídeo que ainda não se pronunciou. A gente tem tantas coisas para falar, né? Não sei se vai dar para falar tudo nesse vídeo aqui, mas depois a gente vai gravando outros vídeos, não tem problema. Bom, primeiro o que a gente precisa entender, né, apesar da tristeza, do clima de luto que está, em quem tem a consciência do retrocesso, né, do freio de mão que foi puxado, né, do cavalo de pau que foi dado, um Brasil que, depois de tanta dificuldade que teve, né, depois de um cara dizer que, graças a Deus, a natureza criou esse monstro chamado, né, esse negócio que aconteceu na pandemia, e agora esse cara está de volta ao poder, como eles falavam, né, que iam ganhar o poder. Só que a gente tem que entender, nesse momento é um pouco difícil, a gente precisa entender que assim, o que aconteceu no Brasil, né, que o pessoal até fala, usa a expressão o gigante acordou, isso aí continua muito vivo. A gente viu que a eleição terminou quase que, eu estou olhando de lado aqui porque tá ligado na Jovem Pan, eu estou esperando ver se o Bolsonaro vai se pronunciar, alguma coisa assim, né? A gente tem que entender que a eleição terminou quase que empatada, né? Foi um pouco menos de 2 milhões de votos, que é quase nada para o tamanho do Brasil, pela quantidade de eleitores que tem. E o que esse cara fez, a revolução que esse cara fez desde 2017 mais ou menos para cá, né? Ganhando a eleição em 2018 e até hoje, são coisas que eu tiro por mim. A evolução que eu tive, a gente sempre olhou essa parte de política muito superficialmente. A gente viu várias pessoas falando assim, cara, não se mete nisso, nenhum político presta. E a gente caiu nessa ladainha, muitas vezes. Tem muita gente ainda que caiu. Eu vejo o pessoal falando assim pra quem é crente, né, evangélico e tal, cara, não se mistura com política não. Só que, cara, quando o evangélico, quando a pessoa de bem não fala de política, não procura saber, se informar sobre política, saber o que está acontecendo, o mal, cara, vai preenchendo esse espaço. Não existe espaço vazio. O mal vai preenchendo. Né? E tudo isso que aconteceu a gente tem que agradecer esse cara, independente da sua, se você gosta do jeito dele pessoal ou não. Eu queria que você enxergasse um pouco mais isso daí, um pouco mais amplamente. Ele jogou luz onde até hoje ninguém tinha coragem de jogar, né? Luz lá no STF, jogou luz no teatro que era PT e PSDB, a gente vê agora Alckmin e Lula tudo juntinho aí. Inclusive depois o pessoal aí não pode falar que Alckmin deu golpe, né, que eles falam, né, se o Lula não for até o final, se o Lula foi impeachmentado e o Alckmin assumir, eles votaram consciente, E aí, cara, algumas coisas que me incomodam, né, e se isso aí não te incomoda, cara, você pode ter certeza que alguma coisa está errada com você, não é com os políticos. Estou vendo aí os artistas globais, que não são exemplo nenhum para mim, né, o pessoal da mídia inteira, essa mídia nojenta, mentirosa aí, comemorando, artistas globais comemorando que, né, sempre se embedaram ali o dinheiro público, né, através de lei Rouanet, né, esse negócio de incentivo à cultura. E a gente viu principalmente, cara, alguns presídios fazendo festa. E se esse tipo de coisa não te incomoda, se você está comemorando a mesma coisa que essas pessoas estão comemorando, eu acho que o problema não são os políticos, né? Então, eu até conversei agora há pouco com minha esposa, eu falei assim, cara, eu sou a favor, sabe do quê? Independente, o pessoal fica levantando se teve mesmo aquele número de votos, se não teve, se teve a tal fraude, se não teve. De qualquer forma, uma grande parte dos brasileiros votaram para que isso acontecesse. E é claro que o que eu vou falar aqui é algo que não é possível nesse momento. Mas se eu fosse o Bolsonaro, talvez eu fosse assim, cara, eu não vou esperar até dia 1º não, tá aí, se vocês queriam, então assume aí e tá tudo certo. Porque o que a gente precisa agora é saber que daqui uns dias a gente tem um novo governo e a gente precisa estar forte, não tem muito o que fazer. Eu sou daqui de São Paulo e eu tenho ainda um certo alívio, né, que o Tarcísio foi eleito, né? Mas o governo federal é outro e a gente sabe que eles não estavam com o poder do executivo na mão. E olha tudo que eles fizeram, né? Eu não sei nem como que o Bolsonaro conseguiu chegar até aqui e chegar quase que empatado com esse cara, porque teve a mídia, teve censura, teve, cara, assim, muita gente que eu não gostaria que estivesse do meu lado, estavam contra o Bolsonaro. Então eu tenho certeza que muita gente que você não se identifica, todos esses estavam contra ele, propaganda 24 horas contra ele.
né, toda hora colocando número ali né, do Covid. Vamos ver se vai continuar agora nos campeonatos brasileiros, essas coisas, se vai continuar ainda, porque agora já passou a eleição. Então, assim, é muita gente que eu não concordo que estava contra ele. Então, esse cara ter chegado, e pessoas poderosas, né, de várias partes dos poderes, o poder legislativo, quando estava o Rodrigo Maia, trabalhou intensamente contra ele, para boicotar. A gente vê uma simples carteirinha de estudante, que ele emitiu uma medida provisória, o cara deixou caducar. E agora os estudantes têm que pagar para tirar a carteirinha, sendo que era de graça. Foi um negócio simples que foi implementado de graça e o Rodrigo Maia boicotou. É uma coisa bem simples, só para você ter uma ideia. Os caras votaram contra o marco zero do saneamento básico. Enfim, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para ser dita, mas o que eu tenho falado é isso. Se você não se incomoda, que, né, que pessoas que estão comemorando igual a mesma coisa que você, são pessoas que para um país ser bom para mim ou ideal para mim, automaticamente essas pessoas não deveriam estar comemorando. Automaticamente o país não deve ser bom para essas pessoas, principalmente para políticos, né? Eu vi o discurso aí do presidente que foi eleito aí, cara, de lado estava aparecendo José Guimarães, feliz. José Guimarães é aquele que teve aquele escândalo lá do assessor dele com dinheiro na cueca e tal. E depois acabou, né, como sempre no Brasil, né, essa parte de política aí acabou dando um jeitinho ali e tá tudo certo. Então, se essas pessoas, esses políticos, Renan Calheiros, se o Renan Calheiros está comemorando e você também está comemorando, eu acredito que alguma coisa possa estar errada. Tá? O problema não é com os políticos, talvez o problema seja com você mesmo. Tá? Tá tendo pronunciamento aí, achei que era do Bolsonaro, ainda não é. Enfim, eu queria que você deixasse um comentário aqui abaixo, né? Eu vi o pessoal falando agora aí no Morning Show sobre reconhecer o resultado das eleições. Eu acho que o Bolsonaro tem que passar o cargo. Agora, reconhecer moralmente, que nem alguém falou, aí eu vi o pessoal falando, se é moral, se não é moral, não dá pra saber, né? Essa última semana aí o que aconteceu, esse negócio aí das rádios aí, né? Ele foi lá denunciar e ele acabou saindo de lá quase preso, entre aspas, né? O cara foi lá fazer um boletim de ocorrência que roubaram o carro e quase que ele sai preso. Se seu carro não foi roubado, você pode ser preso. Ele foi lá denunciar que tinha fraude nas rádios e quase que ele sai de lá. O pessoal da campanha dele quase que sai indiciado. Então, aconteceram coisas muito, muito estranhas, né? Mas o que eu quero deixar aqui de bom é que a gente precisa estar forte, aí precisa estar, né, cada um agora aí com a sua fé, né? Se você tem uma fé cristã aí, procurar estar ao lado da sua família, orar e continuar o combate. Continuar o combate porque é isso que importa. Eu queria até deixar o desafio aqui, deixar um registro, na verdade, dia 31/10/2022. A Bahia vai para o 5º mandato, né, do PT, se não me engano. E São Paulo vai para o 1º mandato que não é do PSDB agora, né, com o Tarcísio. Vamos ver daqui 4 anos qual dos estados que vai ter menos criminalidade. Né? Claro que lá no Nordeste a infraestrutura é diferente, mas demora a chegar lá. A gente não está comparando São Paulo com Bahia, né? Principalmente orçamento, essas coisas. Mas lá eles já estão, vão para 20 anos de PT. E aí a gente vai ver qual que se desenvolveu mais, pelo menos proporcionalmente. Né? Se vai ser a Bahia ou se vai ser um estado que é governado pelo Tarcísio, que foi um ótimo ministro do Bolsonaro. Tá bom? Deixa um comentário aqui abaixo, o que você quiser aí. A gente está um pouco ainda atordoado, um pouco acordamos ainda um pouco sem acreditar muito bem sobre isso que aconteceu, né? Como que as pessoas chegaram a isso, independente de qualquer coisa, cara. Muita gente votou, muita gente quis. Eu tenho pessoas próximas a mim que estavam comemorando ontem. Se você é jovem, eu até te entendo, você não viu. As pessoas da minha geração viram o que aconteceu no passado, viram e estão pagando para ver novamente. Tá bom? Então é isso aí. Até mais.